A Noruega é um país considerado costeiro, banhado pelo Mar do Norte e também pelo Mar da Noruega, onde toda a sua costa tem aproximadamente 25 mil quilômetros. As paisagens nesta região do país são deslumbrantes, principalmente devido aos fiordes, que são os vales rochosos que foram inundados pelo mar devido à fusão do gelo nas idades glaciais do planeta Terra. Alguns desses fiordes entram cerca de 200 quilômetros para dentro do continente e, em determinados pontos, podem chegar a mais de 1 quilômetro de profundidade. Apesar de possuírem uma paisagem espetacular, os fiordes causam um certo problema no leste da Noruega, pois diversas cidades são divididas por eles, e transitar de uma para outra é um desafio à parte. E viajar pelo leste do país é normalmente realizado através da rodovia E39, que possui cerca de 1.100 quilômetros, mas devido ao fato de ser dividida pelos fiordes, corresponde a uma viagem de 21 horas. Porém, o governo norueguês possui planos de transformar a E39 em uma estrada única e planeja construir uma rodovia costeira de 47 bilhões de toneladas. São realizadas através da rodovia E39, que liga a cidade de Kristiansand ao sul até Trondheim, no norte do país. Porém, durante o trajeto, os fiordes impedem a passagem de veículos, que devem atravessar as águas com auxílio de balsas. Ao longo de todo o trajeto da rodovia, são utilizados cerca de 8 no total para se completar a viagem. Isto aumenta consideravelmente o tempo do trajeto, que poderia ser reduzido pela metade se toda a rodovia fosse interligada. E esta é exatamente a ideia do governo norueguês, fazer com que a rodovia E39 seja uma estrada interligada, até mesmo nos pontos onde existem os fiordes, permitindo uma viagem contínua, pois desta maneira todo o trajeto de norte a sul na costa da Noruega teria seu tempo reduzido de 21 para cerca de 11 horas. O novo projeto irá eliminar completamente a necessidade das balsas por via de uma série de pontes e túneis, através e embaixo da água. Mas é aí que o verdadeiro desafio começa. Apesar de ser possível construir pontes que permitiria a passagem dos veículos, os fiordes noruegueses são em sua grande maioria muito largos e muito profundos em alguns casos para as construções convencionais. Desta maneira, a ligação de toda a E39 já começa com um grande problema para ser resolvido e de criar uma nova maneira de se construir a conexão entre as estradas. A passagem de Rogfast será a primeira de uma série, que deverão ser criadas para permitir a conexão de toda a nova rodovia E39, que será responsável por ligar as cidades de Stavanger e Haugesund. Rogfast será um túnel subaquático, que irá atravessar todo o fiord em uma profundidade de cerca de 400 metros, que fará dele o túnel mais profundo em todo o planeta e contará ainda com uma distância total de 25 quilômetros. O projeto já foi idealizado e nos planejamentos iniciais ele será constituído a partir de 2 túneis, onde a cada 250 metros será feita uma saída de emergência, além da instalação de câmeras de segurança e telefones para auxiliar em qualquer imprevisto. O maior desafio nesta parte do projeto é com a segurança, pois qualquer imprevisto a 400 metros abaixo da água pode ser fatal. Logo, além de toda a estrutura necessária para se construir o túnel, ainda é preciso pensar no desafio de sair dele rapidamente. Iniciado em 2018, esta parte do projeto está prevista para ser concluída em 2026, a um custo de aproximadamente $1 bilhão. Rogfast já está em andamento, porém outras partes desta construção gigantesca ainda precisa de uma atenção especial, pois apresentam desafios da engenharia nunca antes enfrentados. É o caso de um fiord localizado no sul da Bergen, que possui uma distância total de 5 quilômetros, com cerca de 600 metros de profundidade. A ideia, neste caso, seria a construção de uma ponte, mas devido à sua profundidade, fica muito complicado a construção de pilares que irão sustentá-la ao longo do caminho, pois a distância impede que ela seja hasteada somente nas extremidades.
Apesar de ter sido realizado um estudo de viabilidade para a construção de uma ponte suspensa, que contaria com 3 torres, sendo uma no meio com 400 metros de profundidade e 2 nas extremidades, uma outra ideia parece ter agradado mais os engenheiros encarregados do projeto. A solução seria criar um túnel flutuante, que funcionará com 2 tubos interligados, permitindo a passagem dos veículos embaixo d'água, onde eles ficarão presos ao fundo do mar com cabos de aço de extrema resistência. Inspirado na solução do Rockfest, essa parte da nova rodovia contará com um túnel submerso de cerca de 16 quilômetros, que será responsável por permitir tranquilamente a passagem de veículos. Mas o verdadeiro desafio na construção da rodovia costeira de 47 bilhões de dólares da Noruega deverá ser resolvido na passagem pelo denominado Rei dos Fiordes. O fiord mais profundo da Noruega possui cerca de 3,7 quilômetros de extensão, com assustadores 1,3 quilômetros de profundidade em determinados pontos. Apesar da profundidade sozinha já representar um desafio na construção de uma estrada no meio da água, os engenheiros possuem um desafio extra no Rei dos Fiordes. Isto porque existe um tráfego intenso de navios que transitam pela região diariamente, o que dificulta a construção de uma ponte convencional no local, pois elas devem levar em consideração o tamanho das embarcações que ali navegam. Tanto a construção de uma ponte ou até mesmo um túnel subaquático deve levar em consideração determinadas medidas para permitir a passagem de navios e outras embarcações de grande porte. Nos estudos preliminares, estima-se que os navios precisam de uma área livre, de pelo menos 400 metros de largura, com 70 metros de altura no mínimo, e ainda com 20 metros de profundidade. Porém, essas medidas devem ser ainda maiores, uma vez que elas levam em consideração somente a especificação dos navios atuais, e por ser uma construção gigantesca e bilionária, que deverá perpetuar por séculos à frente, um outro ponto precisa ser analisado. Isso faz com que o projeto precise ser ajustado com alguns metros extras, que devem ser incluídos no planejamento atual, levando em consideração que o tamanho dos navios pode aumentar consideravelmente no futuro. Este detalhe fará com que todo o investimento não precise ser refeito no futuro, devido a situações que poderiam ter sido evitadas no planejamento presente. A equipe envolvida na parte do projeto responsável pela passagem no Rei dos Fiordes considerou diversas opções para determinar qual seria a melhor estratégia. A primeira ideia foi de construir uma ponte suspensa, que neste caso teria cerca de 3.700 metros de distância, sendo que esta seria a maior em todo o mundo, com cerca do dobro da distância da segunda colocada. A construção de uma ponte suspensa nesta passagem exigiria ainda uma torre de sustentação com cerca de 450 metros de altura, cerca de 50% a mais que o viaduto de Millau, que atualmente possui o título de ponte suspensa mais alta do mundo. Uma ideia interessante também surgiu entre os engenheiros do projeto, que acreditam que não seria necessário a construção de uma ponte suspensa tão alta, pois além de ser um desafio arquitetônico gigantesco, possuiria um custo maior do que uma simples ponte flutuante. Este tipo de construção seria relativamente mais simples, pois uma ponte flutuante precisa ser presa somente nas extremidades da passagem, evitando a necessidade da construção das torres de sustentação, que seriam extremamente complicadas devido à profundidade das águas neste fiord. A solução, no entanto, possui um outro problema, que seria a necessidade de um mecanismo para suspender a ponte durante a passagem das embarcações que por ali navegam, e os desafios para a construção deste mecanismo seriam ainda mais complexos do que a última solução apresentada. A ideia selecionada para resolver o problema nesta parte da rodovia E39 é a construção de uma passagem híbrida, que seria a combinação de um túnel subaquático que permitiria a passagem de navios facilmente, junto com a ponte, que apresenta um desafio menor quando construída estrategicamente em pontos menos profundos do fiord. A construção de uma passagem híbrida não é algo considerado novo, pois uma ideia semelhante já foi implementada na ligação entre Hong Kong e Macau,
como já falamos neste vídeo que está aparecendo no card. Apesar de todas as ideias possuírem pontos positivos e negativos, independente de qual for a escolha, uma coisa é certa: os desafios da engenharia neste projeto que o governo da Noruega se propôs a fazer será um marco em diversos sentidos. Isto porque durante toda a ligação da rodovia E39, em diversos pontos em construção, serão as maiores, mais profundas e mais distantes do mundo, o que colocaria esta construção como um marco na história da engenharia e certamente seria a inspiração de outros projetos no futuro das pontes marítimas. O projeto, que foi iniciado em janeiro de 2018, ainda possui diversos pontos a serem analisados e adaptados para a realidade da região, e talvez o prazo máximo estabelecido de finalização em 2026 não seja o suficiente. Com uma projeção de custos inicial de 47 bilhões de dólares, o projeto tem capital suficiente para realizar uma das maiores construções já feitas pelo homem. Porém, diversos desafios vêm surgindo no meio do caminho, o que pode complicar a vida dos engenheiros responsáveis. Críticos do projeto ainda afirmam que o investimento e a ligação de toda a rodovia E39 não é algo que realmente precisa ser realizado, pois apesar de cortar o tempo de viagens pela metade, o investimento bilionário poderia ter um destino melhor. Uma outra preocupação é a ambiental, pois a construção de pontes e túneis por toda a costa da Noruega pode não ser ideal para a vida marinha que ali habita. Fato é que os planos do governo norueguês parecem agradar a maioria da população e o projeto tem diversos pontos positivos que levam a acreditar que os possíveis impactos serão menos do que os benefícios derivados do projeto. A ideia de ligar a rodovia E39 de modo a permitir uma viagem terrestre completa, sem a necessidade de balsas para passar pelos fiordes da costa da Noruega, é algo muito interessante. Isto diminuirá o tempo de viagens pela costa do país pela metade, enquanto coloca a Noruega como pioneira em diversos pontos ao suportar os desafios apresentados pelo projeto. Muitas ideias interessantes foram analisadas na hora de definir qual a melhor estratégia para cada ponto específico, uma vez que cada um possui suas particularidades desafiadoras, como a distância e a profundidade de determinados pontos da rodovia. Mas, independente da estratégia utilizada, a certeza de que a construção da rodovia costeira de 47 bilhões da Noruega será um marco na história da engenharia mundial. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like, comente sobre esse mega projeto da Noruega, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do Construction Time e se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.